vamos, né, agradecer a presença de todos e vamos, né, nesse momento, levar os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e misericórdia, pedindo nesse momento. Pai querido, Pai amado, nesse momento que aqui estamos, te pedimos a orientação, a inspiração, para que possamos tocar a cada coração, de acordo com a sua mensagem de amor e misericórdia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que um dia nos ofenderam. E não nos deixe, ó Pai, por misericórdia, cair nas tentações. Que assim seja. Então, nessa tarde agora nós vamos conversar. Na verdade, eu digo sempre que a gente não faz palestra, porque nós somos um eterno aprendizes. E nós trocamos ideias, nós trocamos experiências e vamos conversar. E, em primeiro lugar, eu gostaria de saber aqui o seguinte. Quem gostaria de ser assim imensamente feliz? Todo mundo quer ser feliz aqui? Ah, eu acredito que todos, né? Todo mundo quer ser feliz? Você quer ser feliz também? Então, todos nós queremos ser felizes. E o que nós vamos fazer para ser feliz? O que nós temos que fazer para ser feliz? Ser uma atitude positiva. Uma atitude positiva. Outra? Vamos ver, atitude positiva. Sermos altruístas. Altruísta. Positivos, altruístas, mais o quê? Vamos ver. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que o outro fizesse. Isso é altruísmo, né? Fazer ao próximo, altruísta é abrir mão, né? Fazer ao próximo como a si mesmo, né? Fazer tudo aquilo que gostaria. Mais o quê? Kardec nos diz o seguinte, que é a posse do necessário e a confiança em Deus. Porque nós vemos o seguinte, que tem muitas pessoas, a gente às vezes coloca assim, eu tenho que ter dinheiro. Para ser feliz eu preciso ter dinheiro. Será que eu preciso muito ter dinheiro mesmo? A posse do necessário, com certeza. Mas será que a gente está sempre feliz com a posse do necessário? Ou a gente quer mais do que o necessário? O que seria o necessário? Vamos se questionar, o que seria o necessário? Ter saúde. Ter saúde. Saúde, moradia, alimentação, agasalho. Na medida do necessário, veja bem, nós queremos sempre além do necessário, né? Se a gente tem um par de sapato, a gente quer ter dois. Será que dois não é demais já? Nós sabemos que Chico Xavier, por exemplo, tinha um terno. Quando ele ganhou o segundo, ficou todo animado, vai ganhar um terno novo. Aí a Amanda falou assim, mas por que você quer dois ternos? Você só pode usar um de cada vez. Aí muitos dizem que a vida pegou o mais velhinho, ficou com o mais novo e deu outro. O que pode ser necessário é a gente se vestir, né? Se alimentar bem, mas sem o supérfluo, né? Ter um trabalho digno, ter saúde. E a saúde está ligada ao quê? Na verdade, as outras coisas estão ligadas à saúde. Porque se você tem saúde, você consegue avançar. Pois é, mas a saúde está muito ligada ao quê? A Deus. Ao teu estado íntimo. E nós vamos falar hoje sobre isso, estado íntimo. Nós temos já falado isso aqui no centro, já é a terceira vez que eu venho aqui a gente falar sobre estado íntimo. Porque o estado íntimo é o que vai nos trazer felicidade. Vocês concordam? Porque eu posso morar de repente num palacete, ter um monte de coisas, ser uma pessoa rica e não estar feliz. E eu posso morar nas condições difíceis, né? Mas eu tenho o necessário para a minha sobrevivência e eu ser feliz. Então, felicidade independe das coisas materiais. A felicidade é um estado íntimo da gente. É conquista diária. É ali todo dia a gente se policiando, a gente tentando ser melhor, a gente se modificando. E nós, na Casa Espírita, nós temos uma frase muito comum que a gente fala. Se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se libertar das suas más tendências. Cada dia que a gente caminha e vai se libertando, a gente vai sendo cada vez mais feliz. Porque o que nos torna infelizes somos nós mesmos. Quando
Quando a gente não aceita o outro como é, quando a gente quer mais do que o necessário, né? Quando a gente se desgasta, às vezes, por coisas tão insignificativas. E a gente fica tumultuado dentro da gente, a gente fica com aquela sensação ruim que nos dificulta a nossa felicidade. Então eu digo sempre aqui o seguinte, que quando alguém faz algo para você, a pessoa veio e te agrediu de alguma maneira. Se você se sentiu ofendido, magoado, ou alguma coisa te tocou naquele momento de negativo, é porque você ainda tem aquela parte negativa dentro de você. Porque aquilo que o outro falou para você, se ele falasse para outro, que já não tem mais aquela parte negativa, não ia atingir a ele. O Chico nos dizia assim, eu tenho amigos que se afastaram de mim. Eu questionei essa frase, ele não tem inimigos, eu tenho amigos que se afastaram de mim. Já pensaram nisso? Porque na verdade ele não via ninguém como inimigo seu. A pessoa não está feliz, mas não atingiu a ele. Então quer dizer, todos são meus amigos. Né? Porque ele não se deixava atingir. Então, na verdade, é o seguinte, nós que somos os nossos responsáveis por a gente ser ou não ser feliz. Porque eu posso ter todos os problemas da vida, porque isso a gente vai ter, esse é sinal de crescimento, mas como eu vou reagir a tudo isso, vai ser uma opção minha. Eu vou ter a minha opção. Como eu vou reagir em relação a isso? Aí preciso de duas coisas. Uma, está sempre me policiando. Pensamentos positivos, né? Oração também é muito importante, porque a oração nos conecta com a divindade, com as coisas boas da natureza, da vida. E a outra coisa muito importante, que nunca pode nos faltar, o que é? A coisa mais importante dessa vida que nunca nos pode faltar. A fé. A confiança em Deus. Essa confiança sincera, desprendida. A confiança de eu saber que, por exemplo, hoje eu não tenho um prato de comida. E tem umas histórias até do Chico que eu vou até relatar aqui, que é muito legal, em relação à fé. Uma certa ocasião, o Chico, como todo mundo sabe, era muito humilde. Ele não vivia assim na riqueza, ele tinha o necessário, como a gente falou no começo, né? E uma certa ocasião, uma senhora bate na porta do Chico, porque o Chico, apesar de ter o necessário, ele era muito solidário, né? E todos aqueles que chegavam até a sua porta, ele sempre tinha uma palavra, ou um objeto, ou um alimento, sempre ele se doava, né? E todo mundo sabia disso, isso se espalhava por todos os cantos, e a pessoa, quando tinha dificuldade, chegava lá, ia lá, batia na porta do Chico, né? Ou precisava disso, ou precisava daquilo, ou uma orientação, ou estava se sentindo mal. Então o Chico era muito, né, procurável. Então, uma certa ocasião, uma senhora bate no Chico e fala assim, Chico, eu não tenho o que comer na minha casa, já acabou tudo que eu tinha, estou desempregada, não tenho o que comer, eu não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada, estou assim totalmente vazia de sentimentos por dentro e nada me interessa mais. Ele disse assim, minha filha, não fale isso, você é filha de Deus, Deus te ama. Mas não, Chico, não tem essa não, que Deus te ama. A mulher totalmente, assim, já perdida, sem motivação para nada. Aí ela disse assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu não tenho muita coisa aqui para te dar, mas eu tenho uns chuchus aqui na minha mesa, vou fazer um chuchu, nosso almoço está garantido hoje. Eu vou fazer um chuchu e você fica para almoçar comigo, né? E o Chico, com toda aquela simplicidade, né, fez os chuchus lá para eles e tal, e ele comeu o chuchu. Aí, só um minutinho, que eu tô com você. Aí ele chegou e falou assim, fez aquele chuchu. E ela falou assim, ah, Chico, mas você fez o chuchu porque você tinha o chuchu aí. Você tinha o chuchu porque você tinha o chuchu aí. E daí? Hoje a gente tem o que comer, mas ó, tá tudo vazio aqui, não tem nada. E ele dizia, minha filha, nunca duvide da bondade e da misericórdia de Deus. Deus sempre proverá as nossas necessidades. E naquele dia, né, ela ficou lá, deu abrigo a ela, deu alimento. Aí ela falou assim, agora já estou preocupada, porque vai chegar outra alimentação e a gente não tem
nada o que comer, né? Ele disse, nunca duvide da bondade e da misericórdia de Deus. Vamos nos entregar a Deus. Que Deus sempre proverá as nossas necessidades. Ele tinha essa certeza dentro dele, né? Essa fé inabalável, né? Para nos ensinar, para nos mostrar. Aí passou, né? Aí daí a pouco bate o vizinho. Seu Chico, né? Seu Chico. Ah, sim, ele foi lá atender o vizinho. Olha, eu estou podando aqui as minhas coisas aqui em casa, estou podando as minhas plantações, as minhas coisas, e tem uns chuchus aqui sobrando. Você não quer? Aí ele disse, não, claro, eu aceito sim. Ele tinha 3 chuchus, ele ganhou 6 chuchus. Aí agradeceu, virou para ela e falou, você está vendo como Deus sempre provê as nossas necessidades? Não vai faltar. Aí ela ainda comer aquilo tudo, né, se alimentar. No final da noite ela disse, pois é, mas agora eu quero ver amanhã. Você é toda assim, ela continuava discreta, mesmo ele falando. Eu quero ver amanhã. Como é que a gente vai se alimentar amanhã? Aí ele disse, minha irmã, sempre confie na misericórdia e na bondade de Deus. Ele nunca desampara seus filhos. E aí foram dormir e tal, e ela blasfemando e reclamando e falando que não acreditava em nada daquilo, que aquilo foi coincidência. Aí eles foram dormir, dormir. De manhã cedo ele, né, levantou e tal, a mulher ainda estava lá na casa dele. Ele abre a porta da varanda da casa dele, tinha um saco assim, cheio de alimentos. E um bilhetinho escrito assim, seu Chico, em agradecimento ao muito que o senhor fez por mim, eu estou vindo da fazenda, são 5 horas da manhã, eu estou vindo do sítio, são 5 horas da manhã, e eu vou deixar esses alimentos, algumas coisas que eu colhi para o senhor. Nossa, aí ela não tinha nada o que dizer, né? Meu Deus. E aquela fartura toda ali, né, chegando para Chico, né, de agradecimento. Então, essa fé inabalável que nos falta. Essa fé, essa crença de dentro da gente que nós somos filhos de Deus e que Deus sempre provê as nossas necessidades. Né? Sempre. Então a gente vê, a gente é testemunho de algumas coisas também que já aconteceu na vida da gente, pessoal, mas que em momentos difíceis, justamente para nos lembrar. Né? Uma certa ocasião, eu passei uma fase difícil, muito difícil na minha vida, minha filha é muito doente, ela tem uma doença, né, chamada de Crohn. Naquela época, há uns 20 anos atrás, essa doença, o tratamento era muito difícil, né, os remédios todos importados, e a gente comprava aqueles remédios importados, era carésimo. E eu não tinha naquela época, condições financeiras, né, então a gente comprava esses remédios importados, que era carésimo, um comprimidinho, era R$300, era assim, né, e vinha tudo importado e tal, e a gente estava passando uma fase difícil. Aí, eu cheguei um dia no local onde eu trabalhava, ia cair um cheque meu de R$100. Aí eu disse assim, puxa, eu era gerente de uma loja. Aí cheguei na loja e perguntei para as meninas assim, escuta, ninguém tem R$100, aí vai cair o meu cheque, eu estou tão nervosa porque eu não tenho de onde tirar, não sei. Aí elas olharam para minha cara e falaram, pô, você é gerente, não tem? Imagina a gente que é funcionário, vai ter. Né? Começaram a rir de mim. Eu disse, não, Deus proverá. Eu já tinha lido essa história do Chico, que essa história eu conheço há muitos anos. Tem no livro muito lindos casos de Chico Xavier, tem essas e outras histórias lindas do Chico. Aí eu já sabia, disse, não, fui lá no cantinho, fiz uma prece e disse assim, Deus proverá. Não vou ter medo, eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer e Deus proverá. Aí naquele dia chegou a mercadoria, eu subi para o estoque, fui lá arrumar o estoque e tal, organizar as coisas. Daí a pouco eu escuto uma menina assim, me chamando, olha, a Jussara está aí? Lá embaixo, né? Eu estava na parte de cima. A Jussara já chegou, está aí? Aí eu disse, tá assim, peraí que eu vou chamar. Aí eu desci, né? Aí era uma moça, porque eu tenho um hábito, tudo aquilo que é bom eu espalho para as pessoas, né? E naquela época eu tinha feito minha sobrancelha, minhas coisas, e eu chegava meus clientes lá, minha sobrancelha era definitiva naquela época, e chegava os meus clientes lá e eu indicava, olha que elas falavam, nossa, como tá bacana e tal. Eu já, toma aqui o telefone dela e faz. E a gente tem o hábito sempre, né, espalhar aquilo que é bom, né? E aí, essa moça que eu indiquei vários clientes, ela tinha mandado um cheque de R$100 do banco que eu tinha passado o cheque. Olha só, quer dizer, ele entrava com dinheiro na minha conta, era de R$100. Ele disse assim, não, eu mandei uma comissão para você, porque você mandou tanta cliente e eu fiz tanto trabalho com isso, que eu estou mandando para você uma comissão.
Nossa, eu nem acreditei, né? R$100 do banco que eu trabalhava, quer dizer, entrava como dinheiro. Então, essa lição do Chico tem me guiado já faz muitos anos. E todas as vezes que eu passo por uma dificuldade ou por um problema de fórum íntimo, alguma dificuldade financeira ou dificuldade com a gente tem N problemas na vida, né? Alguma dificuldade, eu me lembro disso. Que ele falava, Deus proverá. Então, se você está passando uma dificuldade, um momento difícil em sua vida, entregue nas mãos de Deus. Não pode se revoltar, né? Porque se a pessoa se Não. revolta, fecha as portas, daí complica tudo. Aceite, lute, bora pra frente. Não, quando você diz se a Deus pessoa ficar proverá... se lamentando. Ah, não. Quando você diz Deus proverá, é porque você tem aquela confiança total na divindade. Né? Não pode ser uma fé michuruca, né? Aquela fé michuruca. Tem que ser uma fé sincera, né? E para ser uma fé sincera é porque você crê em Deus. Você sabe que tudo aqui é passageiro, que tudo a gente passa na vida como crescimento, como aprendizado. Então a gente tem que ter essa certeza dentro da gente, né? De que Deus está sempre presente em nossas vidas. Que tudo que nos acontece, acontece para o nosso próprio crescimento. Quantas vezes, né, nós não passamos dificuldades na vida, depois a gente olha para trás, não foi bem aquilo que a gente queria, mas depois a gente olha para trás, a gente olha, puxa, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Às vezes a gente perde um emprego, fica revoltado, com raiva, tudo. Aí passa o tempo, olha para trás, você alcança um outro emprego, às vezes muito melhor, aquele emprego, de repente, aquele local faliu, não pagaram os funcionários, você teve a oportunidade de sair dali e alcançar outra coisa melhor. Então Deus nos ama, a gente tem que entender isso. Tudo que nos acontece é por amor da divindade por nós. Então a fé é muito importante para a gente ser feliz. Porque nas horas difíceis, quando a gente passar por aqueles momentos difíceis na vida, a gente, como diz a Beth, abrindo o coração, um coração sincero, uma prece, né, sincera, um coração sincero. Deus está conosco sempre. Não é que Deus nos abandona, nós é que abandonamos Deus. Porque quando a gente não aceita aquilo com amor, a gente se afasta. Deus continua ali do nosso lado. Só que a gente não dá abertura para Ele nos auxiliar. A gente se afasta dele, não é Ele que se afasta da gente. Ele está sempre presente. Né? E a gente tem que estar sempre na frequência boa, positiva, para poder receber isso tudo da vida. E para a gente ser feliz. Porque felicidade é a gente acordar de manhã cedo, dizer bom dia, né? Acordar, abrir janelas, olha que dia lindo, oportunidade, eu estou viva. Né? Mais um dia da minha vida que eu posso usufruir, que eu posso, né, curtir essa natureza maravilhosa que Deus nos oferece todos os dias, o sol que brilha, a chuva que cai, né? As florestas, o ar. Nossa, são inúmeras as coisas que a gente tem para agradecer, a família, a nossa casa, a nossa agasalho, a nossa roupa, a nossa alimentação. Nossa, se a gente for falar aqui, tem trocentos. Então a gente tem que estar com aquele espírito alegre, feliz, de bem com a vida. E isso depende única e exclusivamente de nós. Então a nossa felicidade não está na mão de ninguém. Está em nossas próprias mãos. Problemas todo mundo tem, vamos continuar tendo, faz parte da vida. Agora, como você vai aceitar esse problema, vai reagir em relação a ele, que faz a grande diferença. Concordam? Estou vendo todo mundo se questionando aí. Agora vamos se questionar um pouquinho. Eu gosto de fazer a pessoa parar e pensar. Né? Se questionar. O que nos afasta de Deus, eu acabei de dizer aqui, são as nossas imperfeições. Certo? Então vamos trabalhar um pouquinho nisso. Vamos trabalhar um pouquinho, vamos olhar um pouquinho, cada um para dentro de si e ver o que mais atualmente na minha vida está me impedindo de eu ser feliz. Será que é meu orgulho? Todo mundo tem, viu, gente? Não é um ou outro, não. Meu orgulho, mas tem coisas que a gente tem mais acentuado, né? Meu orgulho, minha vaidade, né? Meu egoísmo. Eu acho que a gente tem que estar todos os dias perguntando: o que eu vou trabalhar em mim neste dia? Quais são as dificuldades que ainda me impedem de eu ser feliz?
Às vezes a pessoa é muito egoísta, às vezes a pessoa é muito... Nós, né? Quando eu falo a pessoa, estou falando eu também, nós. Então, muito egoísta, nós somos egoístas, nós somos vaidosos, somos ciumentos. O ciúme é uma coisa horrorosa, que destrói a pessoa. Porque ela não tem confiança nela e ela acha que o outro vai aprontar com ela, mas não é ela, não é o outro. É ela que não confia nela mesma. Né? Porque eu já disse que todos os problemas são gerados dentro da gente. Eu posso dizer para alguém assim, olha, você é isso. E dizer para 2 ou 3 pessoas, cada uma vai reagir de uma maneira diferente. Vai ter pessoa que vai dizer, mas nem dá bola. Eu sei que eu não sou mesmo, estou nem aí. Agora a outra que tem, vai o quê? Vai ferir ela justamente aonde, naquela ferida que ela tem. Vai cutucar naquela ferida que ela tem ainda. Então, toda pessoa que é muito egoísta, ela vive o quê? Criticando o outro. Porque ela enxerga no outro aquilo que ela tem dentro dela. Toda pessoa muito orgulhosa, ela critica, vive criticando o outro naquilo que ela existe dentro dela. Porque nós não podemos, na verdade, o quê? Saber o que o outro tem, se eu não conheço. Né? Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, naquela sala tem um monte de cadeira. Vocês podem duvidar, porque vocês não conhecem. Mas aquele que já passou por lá e que conheceu, diz, não, tem um monte de cadeira lá. Então a gente só conhece no outro aquilo que a gente tem na gente. Né? É muito fácil a gente ver no outro porque existe na gente, a gente já conhece aquilo. Então vamos se questionar sempre. Todos os dias a gente tem que levantar e se perguntar, o que eu preciso trabalhar hoje em mim? A gente tem que ser muito fiel a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates lá na antiguidade. Então a gente tem que se conhecer. Sabe, eu acho até que a gente tem que fazer um programa mesmo desse autoconhecimento. Analisar assim friamente. Eu tenho isso que eu gostaria de corrigir, eu tenho aquilo que eu queria corrigir, eu tenho aquilo. Botar na cabeceira, todos os dias de manhã cedo eu leio, olha, eu preciso me curar disso. No final da noite, será que eu passei no teste? Puxa, ainda não passei. Ainda tenho dificuldade, ainda estou caindo no mesmo problema. Isso falava Santo Agostinho, né? Sempre falava que no final da noite a gente tem que fazer um balanço da nossa vida diária. Para ver o que ainda a gente está cometendo de erros, para a gente começar no dia seguinte melhorar. Ai, não, hoje eu já venci isso aqui. Tá? Esse aqui ainda não venci, preciso ainda trabalhar mais isso aqui. E todo dia a gente vai, devagarzinho, a gente vai se questionando e melhorando. Né? Ai, hoje eu caí, puxa, não devia ter feito aquilo, mas fiz. Puxa. E na hora que vier a tentação, faz uma prece. Ai, Senhor, por favor, me tire. Eu não quero mais cometer esse erro. Estou cometendo de novo. Porque é muito difícil a gente tirar da gente aquilo que faz parte já da gente. Essa transformação é muito dolorida. É muito difícil. Não é fácil. Mas se você tiver fé sincera, se você fizer uma prece, pedir para Deus, para te auxiliar a se melhorar, a se transformar, você vai conseguir. Tenho certeza que você vai conseguir. E se você não for pelo amor, pelos seus questionamentos, o que vai acontecer? Deus nos ama. E Ele faz o quê? Nos empurra através da dor. Caminhar, com certeza nós vamos. Porque qual de nós aqui não olha para trás, hoje, né, o que nós somos hoje, não pensa assim, puxa, por que eu fiz aquilo naquela época? Meu Deus, coisa horrorosa, eu ainda fiz aquilo naquela época. Porque você cresceu, você aprendeu, você evoluiu, as cacetadas da vida veio e a gente, mesmo que não quisesse, a gente cresceu. Quantas coisas a gente não se arrepende de coisas que a gente fez lá no passado? Por quê? Por que a gente se arrepende? Porque a gente vai se transformando todos os dias, ou vai pelo amor ou vai pela cacetada. Porque Deus não deixa nada que Deus criou é estático, nada. Tudo no universo, toda a criação divina está sempre em movimento. E nós também estamos em movimento, quer queira ou não. Mas não é muito melhor a gente se questionando e aprendendo e transformando devagarzinho, né? Do que a gente ir pela dor? Isso é ser feliz. É o caminhar com a transformação de si mesmo
me questionando, aprendendo, colocando em prática na minha vivência diária. Por que eu vou seguir o caminho da dor se eu posso escolher o caminho do amor? E são pequenos detalhes. Né? Se você briga com seu filho, né, por que brigar com ele? Por que não conversar, não dialogar, não chegar a uma conclusão, um bom senso? Uma certa ocasião, uma moça veio para mim e me contou, né, que ela era evangélica e teve um testemunho de uma senhora, que eles fazem testemunho das coisas que acontecem, né, na igreja. E essa senhora relatou que o filho era drogado, que chegava todas as noites, né, brigando, arrebentando tudo, quebrando, gritando com ela, e ela também gritava. Então era aquele transtorno quando o menino chegava em casa. Porque ele chegava viciado, né, e ela não aceitava aquilo de jeito nenhum, então era o maior quebra-pau de noite. Aí ela conversando com um dos pastores da igreja, ele falou assim, não, você está fazendo errado, você tem que, quando ele chega assim, você tem que ter paciência, muita paciência. Você tem que fazer o contrário disso. Né? O contrário disso. Se você quiser entrar na sintonia dele também quebrar o pau, você vai mostrar para ele que está certo. Você como mãe não pode fazer isso. Aí ela, a partir daquele momento, ela resolveu se modificar. Então ele chegava quebrando o pau e ela, calma, olha, meu filho, a mãe já fez comigo, está aqui no forno, se quiser, você quer que a mãe pegue agora? Ela está aqui no forno, se quiser, está com um dia fresquinho aqui, quentinho para você. Aí nos primeiros dias ele gritava, mas aí ela foi indo, sempre ali uma paciência quando chegava, como foi no teu trabalho e tal. E ele foi se transformando, ele foi mudando pela atitude dela. Por quê? O exemplo ensina mais do que 1000 palavras. Às vezes a gente se pega, né? Todo mundo aqui às vezes se pega fazendo uma coisa, ou falando alguma coisa que o pai ou a mãe fez lá atrás. Puxa, mas essa reação aqui, igualzinho que minha mãe fazia, igualzinho que meu pai fazia. E eles nunca falaram, faça assim. Mas a gente assimilou pelo quê? Pelo exemplo, pelo que eles faziam, a gente foi assimilando. Muitas coisas a gente se pega hoje fazendo igual. Né? Porque o exemplo, né, que a gente passa ensina mais do que 1000 palavras. Então, se a pessoa está te agredindo, né, não te entende, não te compreende, a melhor coisa que você tem é calar e exemplificar de formas diferentes. Eu tenho, né, uma filha, graças a Deus, tenho uma filha que era muito bagunceira na infância. Ai, meu Deus, isso era uma coisa horrorosa. Para vocês terem uma ideia, ela era adolescente e o armário dela era uma coisa medonha. Né? E eu, né, sempre muito cuidadosa com as coisas e tal. Para vocês terem uma ideia, a empregada passava roupa, botava em cima da cama, sabe o que ela falava? Embolava tudinho de novo, para não ter que guardar, embolava tudo de novo, botava de novo no cesto de roupa suja. Até um dia que a menina falou assim, poxa, mas não é possível, eu já me lavei essa roupa, passei, mas não é possível que ela tenha sujado tudo de novo tão rápido. Aí eu descobri o que ela fazia. Ela levantava a cama dela assim, embaixo da cama dela, ela em vez de guardar as coisas, ela botava tudo para dentro da cama. O armário dela era uma coisa horrorosa. Aí uma mulher mais experiente do que eu, uma senhora, né, que era mãe de uma amiga dela, mas que tinha outras filhas mais velhas, falou assim, sabe, se você... Eu cheguei e falei, eu agora desisto, larguei aquele quarto mal chiqueiro, vou fechar a porta, vou deixar uma bagunça. Aí, ela chegou para mim, essa senhora, e falou assim, não, se fosse você, cara, não deixa passar isso não. Porque se você fizer isso, ela vai aprender a viver numa imundice. Aí vai ser pior. Aí eu com a maior paciência do mundo, porque não é fácil. Ela fazia bagunça, eu ia lá e arrumava tudo. Ela fazia bagunça, eu ia lá e arrumava tudo. Ela fazia bagunça, ela ia eu e arrumava tudo. Conclusão, me perguntem como é essa filha hoje. Já se passaram muitos anos. Mas ela não fica na bagunça. Porque ela se habituou a viver num local. Ela é até muito mais organizada do que eu. Porque ela não se acostumou a viver naquela bagunça, aquela imundice toda. E depois de um tempo ela começou, quando eu não arrumava, depois de um certo tempo, ela se sentia mal com aquela bagunça. E ela ia lá e arrumava. Então,
O exemplo ensina muito mais. Se a pessoa está te agredindo e você, se ela chega berrando com você, gritando com você calmamente, ou você cala, ou você fala suavemente com ela, era até uma técnica que eu usava na loja que eu trabalhava, porque às vezes chega aquele cliente assim, perturbado, né, que ele já é pessoa desequilibrada e arranja 1000 motivos para brigar com todo mundo, então ele chegava assim, né, porque se essa mercadoria que eu comprei, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e a gente já via que a pessoa era desequilibrada. Aí o que eu fazia? Técnicas que a gente aprende, né, eu ia, ela não falava nada, pegava, ficava do lado dela, ou sentava, e ficava olhando só, disse, não, só tem razão. Olha, num instantinho a pessoa vai perdendo o pique, vai ficando sem graça e vai caindo aí. E ela vai entrando na sua frequência. Agora, se você chega, ela berra com você, você berra com ela, pronto, aí vira o quê? Né? Uma discórdia total, né? Então, são técnicas, né? Também dizem que quando a pessoa está assim, eu aprendi técnicas de venda, você baixa o olhar, por isso que você sustenta, porque ela está numa frequência tão alterada que daí você vai acalmando ela, porque ela começa a querer falar e abaixa o olhar. Quando ela abaixa o olhar, ela entra numa frequência mais baixa, né? Que ela está alterada, ela está assim, acelerada. E ela começa a se desacelerar. Então, uma técnica muito boa quando alguém está desequilibrando a gente, ou com um problema, ou um filho, ou um marido, é a gente não entrar na frequência. Deixa eu falar. Outra coisa também que a gente sempre fala, né? A gente tem uma tendência muito forte. Não falar no momento, também, a gente pode correr para o outro lado. Não fala no momento. E depois também, não quero nem mais tocar no assunto, não vou falar mais disso. Porque depois já se apaziguou, tudo se apazigua. Mas não, a gente tem que voltar no dia seguinte com outra, a pessoa já está mais calma, você está mais calmo, e você chegar lá e tentar conversar sobre o assunto. Porque quando a pessoa está desequilibrada, não adianta a gente querer conversar. Porque a pessoa está tão alterada, tão desequilibrada, que qualquer coisa que você diga vai piorar a situação. Aí passou no dia seguinte, ou 2 dias, sei lá, uns dias depois, você vê, você volta no assunto e diz, olha, aconteceu isso, não gostei, achei que você também não... Você conversa sobre o assunto. Senão, sabe o que acontece? Passa 10 anos, 20 anos e aquela mulher ou aquele homem, aquilo que você me fez, a gente nem imagina que a pessoa ainda lembra daquilo que passou 10 anos atrás e ela ficou guardando aquilo dentro dela. Já não aconteceu com todo mundo aqui isso? Depois de não sei quanto tempo a pessoa volta no passado, uma situação que você já nem lembrava mais, a pessoa volta. E ela está magoada ainda com aquilo que aconteceu há 300 anos atrás, porque ela não falou daquilo, ela não trocaram um diálogo sobre aquilo. Então é muito importante a gente também chegar e passou o tempo ali, na hora a gente tenta apaziguar e tal, deixa eu falar, mas depois volta no assunto, conversa, bota os pingos nos i, para a gente, né, seguir adiante. Então, para a gente ser feliz, a gente tem que estar puro, coração puro, coração aberto. Não permitir que as coisas externas perturbem a nossa serenidade. Como diz Joana de Ângeles, serenidade sempre. Sempre serenidade. Não permitir que as coisas perturbem essa sua serenidade íntima. E aí a pessoa é feliz, todo mundo diz, nossa, que pessoa feliz, né? Cumprimenta todo mundo, está sempre sorrindo, está sempre alegre, parece que as coisas dão tudo certo na vida dela. Mas será que a exclusividade daquela pessoa, ou todos nós podemos? Você acha que Deus ia dar para ela e não ia dar para você? Não, todos nós podemos ser felizes. Aliás, eu acho que Deus criou o homem para ser feliz. Tudo que ele me colocou aí, gente, a natureza é tão grandiosa, nos mostra tanta beleza, né? Você olha para o céu, aquela enormidade, quando a gente pensa que é uma galáxia só, o homem descobre que tem trocentas galáxias, que a obra de Deus é infinita. E quando Deus criou o homem, ele criou para povoar, né, essa sua natureza maravilhosa, que ele havia construído, para usufruir disso tudo. E o homem, por vontade própria, porque ele deu livre-arbítrio. Ele foi tão bondoso que criou tudo isso, colocou a gente e disse, você tem liberdade. Eu não vou obrigar você a fazer nada que você não quer, mas eu te dou liberdade para você fazer o que você quiser. E o homem não sabe aproveitar essa liberdade.
Né? Hoje a gente está vendo aí, né, na política, quanto roubo, quanta coisa. Meu Deus do céu, eu fico assim, pasma de ver a pessoa com tanto dinheiro que a vida inteira dela não vai conseguir gastar tudo aquilo e não pensa naqueles irmãos que estão morrendo de fome. Uma saúde no Brasil que não temos nada, né? A educação. E aquele dinheiro todo lá, se dissesse, não, ele está usufruindo disso, ele está gastando, ele está... Ah, não, o dinheiro fica parado lá, sem usufruir isso. Olha o egoísmo do homem, gente. Porque se fosse para ele gastar ainda, estava errado. Mas ainda se fosse para ele estar gastando, não, vai ficar lá no paraíso fiscal, não pode mexer naquele dinheiro, né? Porque ele não tem como, né, dar origem naquele dinheiro, então ele não pode gastar, e fica lá só para dizer que tem. E tirou desse povo todo que está morrendo. A gente tem que parar e pensar nisso, né? E será que nós, o que será que nós faríamos no lugar dele? E às vezes me questiono. Qual seria a nossa atitude? A gente reclama, acusa tanto, mas qual seria a nossa atitude? Né? A gente vê aí, às vezes, dá um troco errado, por causa de R$1, R$2, a pessoa não vai lá. A mesma coisa. As proporções são diferentes, mas em si é a mesma coisa. Né? Porque aquele funcionário, às vezes, que faltou no caixa dele, vai ter que pegar o quê? Vai pegar o dinheiro dele, vai ter que repor no final do dia. E a pessoa às vezes sai e fala, ele me deu troco a mais. Né? E no final do dia, falta no caixa dele, o que ele faz? Ele vai ter que repor aquele dinheiro. Está ali trabalhando, não dúvida nada, tem que repor o dinheiro para o outro, né? Por engano dele, levou. E são N coisas, quando a gente compra um CD pirata, né? Eu já comprei alguns, não vou dizer para vocês que não, mas hoje eu boto a mão na consciência e evito. Então a gente tem que pensar nisso, né? Essas piratarias, né? Tudo que está aí, tudo passando dinheiro para o tráfico. Então a gente é conivente com tudo isso. Então nós, o ser humano tem que mudar. Nós, tem que partir, a transformação tem que partir dentro de cada um de nós. E para eu ser feliz, na medida em que eu for feliz, porque eu sou feliz se eu tiver minha consciência tranquila, paz de espírito, né? Minha paz. Eu posso deitar no meu travesseiro de noite e dizer, puxa, hoje eu fiz tudo que eu podia de melhor para mim e para o meu próximo. Aí eu vou ser feliz. Então vamos se questionar e vamos fazer a listinha, o que eu preciso mudar, quais são as minhas... Né? Porque a gente está aqui, o tempo que a gente está aqui, sempre tem uma coisinha que a gente quer mudar. A gente precisa mudar. Só que a gente não dá bola, então a gente fica repetindo, né? Fica repetindo. A gente tem uma tendência muito forte a repetir. Nós estamos estudando um livro do consciente, fala do inconsciente, do inconsciente, do inconsciente, do consciente. E ali no inconsciente estão todas as nossas atitudes, nossas ações. E a tendência da gente, o inconsciente, ele não raciocina. Então a gente tem uma tendência muito forte a repetir todas as coisas. Porque a gente não raciocina. Poxa, mas eu estou fazendo isso de novo. Eu estou indo por esse caminho novamente. Né? Então a gente tem que parar e pensar. Levar lá para o consciente, do inconsciente para o consciente e dizer, poxa, vamos frear, vamos mudar esse meu caminho. Não quero mais ir por esse caminho. Aí o que acontece? É fácil mudar esse caminho? Não é. Primeiro a gente tem que enxergar que não é fácil. Porque a gente tem uma tendência, a gente fica em círculo. Às vezes a gente passa uma encarnação inteirinha sem andar em linha reta, sem progredir. Vai, porque, pela dor. Aí quando vem aquela enxurrada assim, Deus, não, você vai ter que ir. Aí vem os sofrimentos para empurrar a gente. Mas a gente fica repetindo as mesmas coisas. Né? Então a gente tem que trazer para o consciente e dizer, pô, mas de novo, não, agora eu quero mudar. Não vou fazer mais isso. Vou modificar minhas atitudes. Vou querer que seja diferente. Pelo menos eu vou tentar ser diferente para ver se melhora isso aqui para mim. Porque se a gente está sofrendo ali dentro de uma determinada coisa que não está mudando, é porque alguma coisa você tem que transformar dentro de si. Porque o de fora só muda quando o interior muda. O interior muda o externo. As doenças também são assim, né? Nós sabemos que as doenças são reflexo dos nossos pensamentos. Quanto melhor
melhor for os seus pensamentos, quanto melhor for a sua energia, melhor a sua saúde. E existem doenças kármicas que a gente já traz conosco, mas a maioria das doenças, elas são de fundo emocional que nós mesmos produzimos. Nós mesmos produzimos nossas doenças. Então vamos questionar sobre tudo isso, né? Vamos ter fé em Deus, né? Então, para ser feliz, o que a gente precisa?